Vou dar início ao capítulo 3 da disciplina de armazenamento de energia elétrica com o tema denominado armazenamento de energia elétrica em ar comprimido, conhecido com a sigla em inglês CAES. Y en este vídeo vamos a ver los principios de funcionamiento de esa tecnología. O nome mesmo diz, né? Aí a parte principal é o ar comprimido. Então, o que é o armazenamento de energia em ar comprimido? É o primeiro tema. A seguir, como funciona um sistema CAES. É importante também relembrar o ciclo Brayton e as turbinas a gás, cómo se realiza el almacenamiento de ar comprimido o almacenamiento de ar comprimido a grande escala y ejercicio. Entonces, esta tecnología de almacenamiento de energía eléctrica en ar comprimido, embora no sea ampliamente difundida, mas es una interesante alternativa de almacenamiento, ¿no? de energía eléctrica. ¿Y qué es ese sistema? Entonces, el sistema de almacenamiento de energía en ar comprimido, Compressed Air Energy Storage, CAES, armazena grandes cantidades de energía eléctrica na forma de ar a alta presión. É uma das poucas tecnologias que armazena energia por longos períodos, muitas horas, e está adaptada para aplicações de grande tamanho, centenas ou milhares de megavatios. Y junto con las denominadas usinas hidroeléctricas reversibles, estos sistemas CAES serían las únicas tecnologías disponibles comercialmente con la capacidad de almacenar grandes cantidades de energía. O sea, PHS, usinas hidroeléctricas reversibles, y CAES son dos alternativas para grandes cantidades de energía eléctrica. Y aquí vemos una comparación de diversas tecnologías, ¿no? Aquí CAES de 300 megavatios, aquí una hidroeléctrica reversible de 1000 megavatios, aquí una batería de sulfuro de sodio de 10 megavatios y batería redox de vanadium de 10 megavatios. En términos de costo de investimento, ¿no? de capital, de dólares por kilovatio, vemos ahí de longe CAES a más económica y a más caras son las baterías redox. En términos de capacidad, en términos de energía, dólares por kilovatios hora, también, ¿no? Vamos a ver que resulta más barata, ¿no? 1,71 dólares por kilovatios hora. Y horas de almacenamiento de longe es mucho mayor, ¿no? Podemos almacenar energía de 40 horas, las baterías redox entre 5 y 8 horas. Y el costo total del capital en dólares por kilovatio resulta 650. O sea, en todos los aspectos esta tecnología CAES gana, ¿no? a todas por sus características inherentes de grande capacidad de almacenamiento. Y aquí mostramos un ejemplo de cómo se comporta, ¿no? esa producción de energía durante un día. Ese aquí es ejemplo de la usina CAES de Huntorf, de Alemania. La idea básica de este sistema fue la transferencia de energía de pico, aquí en vermelho, producida en una usina nuclear o a carbón para los periodos de alta demanda, usando apenas una fracción de gas o óleo que sería utilizada normalmente durante el pico de funcionamiento de una turbina a gas convencional. O sea, estas usinas CAES surgieron como una alternativa, ¿no? de nivelamiento de pontas de pico, ¿no? de energía, demanda en horas de pico para las usinas a carbón o nucleares. Esa fue la idea inicial, ¿no? de esas usinas. Y aquí vemos, ¿no? que tenemos a potencia, aquí está en azul está o ar comprimido. En esa etapa en azul, cuando la demanda es baja, el costo también del kilovatio hora menor, aprovechamos la energía para comprimir. Entonces ahí acontece la compresión del ar. Cuando el pico está inferior, no existe pico, sino vale.
Ya nos picos, esa energía armazenada utilizamos na geração. O sea, funciona así, ¿no? Armazenar energía eléctrica na forma de ar comprimido nas horas de baixa demanda, quando o custo do quilowatt-hora é menor. E geração de energia elétrica na máxima demanda, quando o custo de energia é maior. Então aí aproveitamos a energia armazenada em outros horários. Essa é a ideia básica do sistema CAES. E essas usinas CAES atualmente em operação utilizam energia elétrica gerada fora das horas ponta para comprimir ar, o qual é armazenado em reservatórios localizados tanto acima como sob a superfície do solo. E para gerar eletricidade, o ar comprimido é retirado, aquecido via combustível e transportado até uma turbina a gás que movimenta um gerador. Então a estrutura básica seria essa, né? Aqui temos a geração elétrica aproveitada nas horas fora de pico. Aqui funciona o compressor, essa energia é armazenada no reservatório durante algumas horas, né? Que mostramos até 40 horas, depende do tamanho do reservatório, e depois retirada, pré-aquecida, e depois entra na turbina a gás. E movimento gerador e temos a geração de energia elétrica em outros horários. Esta etapa aqui que dice armazenar energia elétrica e depois aquecida via combustão é evitada já nos sistemas adiabáticos, onde já também se armazena o calor existente na compressão e de tal forma que se evita o uso de combustíveis adicionais, né? Aqui mostramos o desenho de uma concepção de usina CAES, já com aerogeradores, né? Mostrando aerogeradores. Até agora se mostrou o uso de compressores utilizando energia elétrica em horários fora de ponta, quando o quilowatt-hora é menor. Mas isso não é impedimento para aproveitar energia elétrica de outras fontes. No caso, pode ser geradores eólicos ou fotovoltaicos também, né? Que eles trabalham com energias de fontes intermitentes e essa energia elétrica, principalmente de energia solar, que é durante o dia, pode ser utilizada para fazer funcionar esses compressores, comprimem o ar e ingressam num reservatório que pode ser uma caverna de sal, já vamos ver, e fica armazenada então essa energia de forma indireta, né? Essa energia eólica ou fotovoltaica ou do horário fora de ponta, fica armazenada na forma de ar comprimido. E depois, nos horários mais convenientes, esse ar comprimido é retirado para que ingresse a uma turbina a gás e funciona o gerador de energia elétrica produzindo eletricidade que é depois conectado no sistema de transmissão de energia elétrica. Então está constituído esse sistema CAES por os seguintes componentes: um motor gerador que entrega suportes para proporcionar um encaixe alternativo para o compressor ou turbina. Então é um motor gerador onde se pode adaptar também compressores, né? O compressor de ar de 2 ou mais estágios, com trocadores de calor e arrefecedores para obter economia de compressão e reduzir o teor de umidade do ar comprimido. Outra etapa é compartimento de turbinas, contendo turbinas de alta ou baixa pressão. Lugar importante são as cavidades, né, que funcionam como recipiente para armazenar o ar comprimido, que pode ser uma caverna rochosa subterrânea criada por escavação ou em formações rochosas duras e impermeáveis. E também podem ser cavernas de sal criadas em formações de sal ou reservatórios abandonados existentes em aquíferos ou campos de gás ou petróleo esgotado. E sobre esse tema, estas seriam estruturas cavidades naturais, mas existe alternativa de CAES de menor tamaño, onde se utiliza tanques, né, reservatórios construídos
sin necesidad de cuestiones geológicas, ¿no?, donde existen esas cavernas. Y finalmente existen sistemas de control de equipamientos y auxiliares como tanques de almacenamiento de combustible o trocadores de calor. Esos serían los componentes básicos de una usina de este tipo. Entonces, ese sistema CAES funciona utilizando turbinas a gas convencional, donde los ciclos de compresión y expansión son separados. Entonces, a través del ar comprimido, la energía es almacenada sob forma de energía potencial elástica, generalmente en momentos de baja demanda, típicamente una presión entre 4 a 8 megapascales. Entonces, lo que estamos almacenando entonces, es energía, ¿no?, potencial elástica, ar comprimido que después es retirado. Aquí para conversión de energía eléctrica a partir do ar comprimido, a turbina a gas é o elemento principal. Então vamos relembrar um pouco como funciona uma turbina a gas. Uma turbina a gas geralmente utiliza, ¿no?, o ciclo Brayton, onde o fluido de trabalho se apresenta sempre na forma gasosa, muito diferente ao ciclo Rankine, onde o fluido de trabalho apresenta condensação, o típico comportamento do vapor de água. Na turbina Brayton é outro ciclo, onde vamos ver que são utilizados gases, né? Portanto, o fluido de trabalho de uma turbina a gás são os gases de combustão. Esse é o fluido de trabalho de uma turbina a gás, gases de combustão. O sea, necesariamente tem que existir uma etapa onde esses combustíveis entrem numa câmara e se produza a combustão. Uma característica importante do ciclo Brayton é a grande quantidade de trabalho despendido no compressor, às vezes chamado de contratrabalho, em comparação com o trabalho gerado na turbina. Ou seja, toda turbina a gás necessariamente possui um compressor, portanto temos que gastar energia para comprimir. Só que nessas usinas CAES o ar já está comprimido, ¿no?, a partir de energia elétrica proveniente de sistemas eólicos, fotovoltaicos ou de baixa demanda, en horas de baixa demanda. Entonces, necesariamente ese fluido tiene que estar comprimido. Entonces, aquí el ciclo Brayton trabaja de esa forma, ¿no? Ese es el denominado ciclo Brayton aberto. Ciclo abierto simple de turbina utilizando un proceso de combustión interna. Entonces, aquí está el compresor, o ar ingresa al compresor y necesariamente vamos a tener que tener una fuente, ¿no?, de energía eléctrica para comprimir. Ingresa aquí en esa cámara de combustión, entonces ingresa o ar comprimido y o combustível. Y ahí se produce a través de procesos, ¿no?, mecánicos, se produce a combustión dentro de esa cámara de combustión y vamos a tener ahí un fluido de trabajo, ¿no?, que serían los gases de combustión, que son a través de sistemas mecánicos, son dirigidos a una turbina específicamente elaborada para esa finalidad y que hace girar un eixo donde se instala un motor y finalmente salen los gases de exhaustón. É aberto porque esses gases de exaustão vão para uma chaminé e se perdem no meio ambiente, né? Olhando esses gráficos entre diagrama PV, que seria a pressão e volume, e outro diagrama TS, que seria a temperatura e a energia, entalpia, vemos na etapa entre 1 e 2, aqui, existe a denominada compressão isentrópica. É um compressor, então aqui aumenta a pressão, e entre 1 e 2 aumenta a temperatura. Entre 2 e 3 existe a adição de calor a pressão constante. Entre 2 e 3 está a pressão constante e a adição de calor. Entre 2 e 3, então, olhando outro gráfico, aumenta a temperatura, ¿no?, de 2 até 3 de forma assim bastante elevada. Logo, entre 3 e 4, expansão isentrópica, é uma turbina, já dentro da turbina, aqui. E aí vamos ver que nesse gráfico a pressão diminui rapidamente, ¿no?, de 3 a 4,
y en otro gráfico a temperatura también disminuye de 3 a 4. Solo que todo eso ya he aproveitado para movimentar el eixo, donde está ligado el gerador. Y finalmente entre 4 y 1, reyección de calor a presión constante. Entonces entre 4 y 1 aquí vemos que disminuye el volumen y a presión volta al punto inicial. Y aquí entre 4 y 1 de nuevo a energía, a entropía, todas esas a forma de energía, ¿no?, que estamos utilizando aquí, a entropía, diminui muito, né, até o ponto inicial. E esse seria o ciclo já da turbina Brayton aberto, ciclo aberto. Ciclo fechado, aqui a única diferença é que existem trocadores de calor, ou seja, para não perder esses gases de exaustão que são ainda, que contêm muito calor, é aproveitado um trocador de calor para, por exemplo, produzir vapor de água. Bom, então esse ciclo fechado simples de turbina a gás que utiliza processo de transferência de calor com ciclo fechado está baseado no mesmo processo, né, de que existe a etapa de compressão, aumento da temperatura, depois aumentamos a quantidade de calor até atingir uma elevada temperatura, e tudo isso ingressa numa turbina, se produz um movimento do gerador, do eixo da turbina para ligar o gerador e finalmente diminui, né, até o ponto inicial, só que não existe essa exaustão ao meio ambiente. Aí instalamos trocadores de calor e esse calor aqui que está ainda a uma temperatura elevada tem a capacidade de produzir vapor de água. Então quando se instala uma turbina de ciclo mixto, ¿no?, entre con ciclo Brayton, con turbina, con ciclo Rankine de turbina a vapor, aumentamos a eficiencia do sistema. Então esse aí seria um sistema com cogeração de ciclo Rankine, ciclo Brayton. O caso aqui dessas turbinas CAE só utilizam, né, esse tipo de geração de ciclo Brayton mais aberto. Então o rendimento padrão neste caso é uma função da razão de pressão isentrópica. Mas fica assim, né, a possibilidade de uma usina CAES que de ciclo aberto aproveitar, né, essa possibilidade de gases de exaustão ainda a uma elevada temperatura, de instalar algum tipo de uma turbina do ciclo Rankine. Em resumo, ciclo Brayton, a potência utilizada no compressor pode representar de 40 a 80% da potência desenvolvida na turbina. Isso aqui é importante, né, que no ciclo Brayton se torna assim às vezes inviável por causa da energia denominada contra-energia, ou seja, a energia gasta para a compressão. Já nas usinas CAES evitamos isso, né, por causa do ar comprimido proveniente com energia elétrica de outras fontes. Isso é particularmente importante quando se considera o ciclo real, porque o efeito das perdas será o de requerer uma quantidade maior do trabalho de compressão a partir de uma quantidade menor de trabalho da turbina, e desse modo o rendimento global do ciclo cai muito rapidamente com a diminuição dos rendimentos do compressor e da turbina. Levando em conta, se esses rendimentos caírem abaixo de aproximadamente 60%, todo o trabalho realizado na turbina será requerido para acionar o compressor e o rendimento global do ciclo será zero. Então, levando em conta todos esses aspectos, em contraste, né, no ciclo Rankine, somente 1 a 2% do trabalho da turbina é necessário para acionar a bomba. Comparativamente, então, gastamos muita energia na compressão. Só que o que ressaltei aqui é uma usina CAES, o ar que ingressa na câmara da turbina a gás já está comprimido e pré-aquecido. Essa é a enorme vantagem da usina CAES, que a compressão, tudo já foi realizado com energia de outras fontes e, portanto, estamos armazenando energia elétrica. Aqui, para terminar, relembrando até turbinas a gás, aqui vemos que ela tem essas etapas, né? O compressor, o sistema de combustão, onde se mistura
o ar comprimido com o gás. Geralmente sistema de combustão, o alimento para essa turbina é proveniente de reservatórios, de tanques, de tubulações, onde circula gás natural, ingressa a essa câmara de combustão. E temos a turbina, né, aqui, e a geração de energia elétrica. Então, parte do trabalho desenvolvido pela turbina é usado para acionar o compressor, o que não acontece na usina CAES. O restante é utilizado para acionar o gerador elétrico ou um dispositivo mecânico. Esses gases são, como já mencionei, do ciclo aberto, são descarregados diretamente na atmosfera. Mas existe a possibilidade de colocar uma turbina que funciona com ciclo Rankine, né? Uma turbina a vapor, e aí melhoramos enormemente a eficiência. Turbina a gás também é necessário relembrar que atinge uma eficiência termodinâmica muito mais elevada do que a turbina a vapor, pois su pico de ciclo de temperatura atinge elevadas temperaturas, ¿no?, da ordem de 1260 graus Celsius, superior ao máximo atingido por uma turbina a vapor, que está na ordem de 540 graus Celsius. No entanto, numa turbina a gás real, a temperatura máxima do gás que entra na turbina é fixada por considerações metalúrgicas. Ou seja, não podemos obter elevadas temperaturas que comprometam a estrutura aqui dos metais, né, que se utiliza. Então, essa é a clássica turbina a gás, onde existe uma tomada de ar em cascata, o compressor, a câmara de combustão, o duto de exaustão, o eixo, onde finalmente o objetivo é fazer girar isso, né? E existe uma caixa de redução de velocidades. No caso das turbinas CAES, essa parte de tomada de ar em cascata não existe. Já ingressa por outro tipo de câmaras. Tem que ser turbinas apropriadas, né, fabricadas para esse tipo de usinas, onde o ar comprimido já ingressa direto aí na câmara de combustão. Então, voltando ao funcionamento desses sistemas CAES, então existe, relembrando, a etapa de compressão, utilizando uma fonte de energia elétrica que pode ser eólica ou fotovoltaica. Aqui vem a etapa de armazenamento desse ar comprimido em algum tipo de reservatório, e depois aumentou a pressão, todas as variáveis termodinâmicas, e ingressam na turbina a gás, onde também ingressa um combustível, né, que pode ser gás natural, se mistura com o gás comprimido e obtemos o fluido de trabalho que faz girar a turbina. Então, os sistemas CAES operam de forma similar às turbinas a gás convencional. No entanto, as operações de compressão e expansão ocorrem independentemente em momentos diferentes. Durante a geração de energia elétrica, o ar comprimido é misturado com combustível e queimado com o escape expandido através de uma turbina de baixa pressão. Repito, o gás mais utilizado é o gás natural. Ambas turbinas de alta e baixa pressão estão ligadas a um gerador para produzir eletricidade. Os sistemas CAES, então, estão concebidos para ciclos em uma base diária e para operar com eficiência durante condições de carga parcial. Os sistemas CAES também têm características aperfeiçoadas em comparação com unidades geradoras intermédias convencionais. CAES também têm relativamente longo período de armazenamento, baixos custos de capital e alta eficiência. A classificação típica para um sistema CAES está na gama de 50 a 300 megawatts. O sea, são potências relativamente elevadas comparativamente a outras. A eficiência de armazenamento das usinas das CAES fica na ordem de 70 a 89%. É uma eficiência bastante elevada também. Os custos de capital para instalações CAES dependem das condições de armazenamento subterrâneo, variando normalmente entre 400 a 800 dólares por quilovatio.
CAES não constitui um sistema de geração independente e tem de ser associado a uma turbina a gás da usina. Ele não pode ser usado em outros tipos de centrais elétricas, tais como as de carvão ou nucleares. São próprias, né, para esse tipo de usinas CAES. No entanto, sistemas CAES geralmente de pequeno ou médio porte podem ser empregados em sistemas híbridos, eólico, diesel. Essa é outra enorme vantagem, né, que podem ser atrelados a usinas eólicas ou também fotovoltaicas. E inclusive diesel, né, como existen em alguns projetos piloto que vamos mostrar na próxima aula. Na geração a grande escala, o requisito de combustão de combustíveis fósseis produz emissões contaminantes, e aí já torna um pouco não tão atraente o CAES. A ideia então é aperfeiçoar todas estas tecnologias para evitar ao máximo o uso de combustíveis. Então são ainda alternativas, né, para a pesquisa em aberto. O armazenamento de ar comprimido, como se realiza? Temos duas vertentes de análise. O primeiro é o armazenamento a pequena escala, que pode ser realizado em reservatórios de aço do tipo utilizado nos compressores de ar, utilizado na indústria e de construção. Este tipo de armazenamento de pequena escala é aquele que se utiliza atualmente, né, na indústria, no dia a dia, na obtenção de ar comprimido, utilizando pequenos reservatórios. E neste caso o volume é fixo e a quantidade de energia acumulada nesse volume é determinada pela temperatura e a pressão. Vamos supor que o ar seja um gás ideal, a pressão P e a temperatura T aqui estão relacionadas através da equação de Clapeyron. Essa equação de Clapeyron é esta que determina o estado dos gases, onde num lado está a pressão e o volume ocupado pelo ar, e do outro lado a quantidade de matéria, que é a massa molar, onde M é massa de gás em gramas e M é a massa molar do gás em gramas mol. O R é a constante universal dos gases perfeitos, que equivale a 8,315 joules por mol por Kelvin, ou 0,082 atmosferas por litro por mol por Kelvin. Para o ar, o SR é 29,3 kg força por metros por quilogramo Kelvin, que equivale a 287,0553 joules por quilogramo por Kelvin. Então essa equação é que determina o comportamento, né? E a quantidade de energia acumulada pode ser determinada pela equação a seguir. Então vemos aqui duas valores, né? X e X0, que seriam as posições do pistão correspondentes ao volume em V e V0. Fx é a força aplicada ao pistão, e essa aqui é a variação das posições do pistão. E a é a área da secção transversal do cilindro. Com todas essas variáveis, também vamos ver que existe um equivalente em termos de pressão, onde aqui temos a P, a pressão do ar armazenado, e dV é a variação do volume. Então é só com signo negativo, né? E aqui entre volume inicial e volume final. Então existe uma relação para obter a quantidade de energia armazenada num tipo de compressão desse pequeno porte. Aqui é necessário também indicar a denominada compressão adiabática. Compressão adiabática acontece quando o tanque de armazenamento pode ser isolado, de modo que o calor gerado pela compressão não possa escapar, permanecendo retido pelo ar. Então este aqui é o ideal para usinas CAES, a compressão adiabática. Então os caminhos de pesquisa estão por esse lado, né, de obter a compressão adiabática, porque dessa forma conseguimos reter o calor e não precisamos depois de um sistema auxiliar de aquecimento do ar comprimido. Já o próprio ar comprimido já está em uma temperatura elevada, né? Neste caso aí da compressão adiabática entra a equação P é a pressão absoluta, V o volume ocupado pelo ar, o R é a constante para cada gás, que já mencionamos qual que é para o ar,
e a temperatura absoluta. E esse fator K é a relação entre calor específico do ar a pressão constante sobre o calor específico a volume constante, ou seja, Cp sobre Cv. É conhecido Cp 0,2375 e Cv 0,1689. Fazendo esse cálculo dá 1,4. Então, quando aparece o valor K 1,4, na realidade se refere a toda esta relação já previamente calculada. E aqui a pressão absoluta é a pressão manométrica mais a pressão atmosférica. Então, para a maioria dos problemas práticos, consideram-se os compressores de ar comprimidos de forma adiabática. Então, a análise que se faz é isso, compressão adiabática. E na energia armazenada nessa forma adiabática, que já falei que é o caminho para a introdução dessas usinas CAES de pequeno porte e grande porte, nesse tipo adiabático das leis dos gases ideais e comportamento adiabático, tiramos esta equação onde P2 seria a pressão final, V2 é o volume final ocupado pelo ar e o K aquela relação que vimos de 1,4. Tudo isso deve ser igual a P1 pressão inicial, V1 a volume inicial e também o K. Ou seja, existe uma igualdade, né? Quanto de pressão e volume temos no início e no final. E assim, inserindo essa equação na fórmula geral de acumulação de energia, que mostramos anteriormente, vamos ter esta equação, aqui o resultado é este aqui. Uma integral entre o volume 1 e volume 2, inicial e final. Aqui está a pressão, está multiplicando a relação entre volume inicial e final com o K como subíndice e a variação de volume. Estas seriam as equações para calcular a energia, só que está na forma de integral, né? Agora, fazendo a resolução dessa integral, fica desta forma: a energia armazenada de forma adiabática por metro cúbico pode ser calculada de duas formas. Pelo caminho das pressões, aqui temos o valor K de 1,4 sobre K menos 1, que multiplica a pressão inicial vezes o volume inicial, e aqui a relação entre pressão final e pressão inicial. De novo K menos 1, e tudo menos 1. De aí resulta o valor de energia armazenada. E pelo outro caminho é similar, só que no lugar de pressão entra volume. E assim podemos calcular quanto de energia é armazenada. Então, também aqui existe uma equação para o cálculo da temperatura final, que seria a relação entre temperatura inicial vezes a relação entre pressão final e pressão inicial, e com o índice de K menos 1 sobre K. Essas equações vão ficar melhor esclarecidas neste exercício que vou mostrar em outro documento. Diz aí o exercício: um compressor aspira 1 metro cúbico de ar por minuto a 27 graus Celsius e com a pressão de 98 kilopascais o comprime e descarrega num reservatório cuja pressão absoluta é de 785 kilopascais. Calcular a energia armazenada por metro cúbico admitindo que a compressão se dá de forma adiabática. Considerar massa de ar 1 kg. Então, neste exercício vai ficar esclarecido o uso dessas equações. O armazenamento de ar comprimido a grande escala, como se realiza? Em três tipos de reservatório: depósitos de sal formados por emanações de água através do sal. Neste processo, os gastos energéticos e os custos são muito baixos, mas aí necessariamente vai ter que ser feito um estudo geológico, né, de identificar lugares onde existem esses depósitos de sal no subsolo. Isso já depende da análise geológica, e não todos os lugares e países possuem esse tipo de solo. Então, essa é a limitação. Mas também existe o caminho de armazenar em cavernas de rocha dura, que devem ser naturais ou escavadas com as paredes impermeabilizadas de forma apropriada. Ou também em rochas porosas,
que são substratos de alta permeabilidade, permitindo o armazenamento de ar comprimido nos poros da rocha. Isso aí é similar aos depósitos de petróleo e gás natural, né? Que na realidade esses depósitos de petróleo e gás natural não são piscinas nem lagos, estão armazenados nos poros, né, das rochas, mas isso depende de certos locais. Tudo isso aqui depende da localização, necessariamente de análise geológica. Em todos os casos, a escolha do lugar e a preparação em sua totalidade é um delicado processo. E embora a geologia geral da área considerada seja conhecida, as propriedades detalhadas na caverna não ficarão plenamente em evidência até que a instalação esteja terminada. É isso aí a parte mais delicada e que é um empecilho para o avanço, né, dessa tecnologia CAES. Atualmente existem só 2 usinas CAES funcionando no mundo, e uma que foi justamente um fracasso devido a essa questão de ter plena evidência de como que são as características do solo. Isso vamos comentar na próxima aula. Então, esses tipos de reservatórios estão aqui ilustrados, né? É uma caverna de sal que pode ser natural ou construída, né? Então, para construir uma caverna de sal, um depósito, se não existe já essa caverna natural, se joga líquido, ou seja, água, aqui dilui e se extrai isso aqui e vai ficando um buraco, numa caverna. Aqui temos outras cavernas de rocha com compensação de reservatório na superfície, com outro reservatório aqui. E essas rochas porosas. O caminho mais, assim, de maior perspectiva é este de rochas porosas, que existe com maiores possibilidades, né, em vários locais do mundo. E inclusive aí entram os poços abandonados de petróleo, que já foi retirado o petróleo, essa rocha existe no local, né? Então podem ser reaproveitados. Como podemos ver, são tecnologias que ainda não foram exploradas, né? Mas teoricamente seria possível. Existem países, como é o caso dos Estados Unidos, onde a área do território já foi estudada para armazenamento subterrâneo de fluidos, né? Então foram construídos mapas em todos os locais, estados, né, desse país, onde foram localizados cavernas de sal ou rochas porosas. Estas análises foram feitas algumas décadas atrás, associadas principalmente a usinas nucleares. Só que nestes últimos anos, com o surgimento das fontes renováveis de energia, principalmente eólica e fotovoltaica, estes estudos estão sendo correlacionados também com a possibilidade de ventos e de radiação solar. E aí todas estas áreas ficam menores, né? Porque a ideia então é encontrar um local onde exista potencial de energia eólica ou de energia solar e ao mesmo tempo de locais para poder guardar o ar comprimido. Então isso aí vamos ver que existe também, esses estudos foram feitos. É o caso da Europa, né, que existem estudos geológicos que procuram correlacionar o potencial de vento com o potencial de armazenamento de ar comprimido no subsolo para instalar sistemas eólicos CAES. O sea, a ideia é armazenar a energia eólica, né? Então, considerando o alto porcentagem de vento e reservatórios de sal na Europa, aqui em círculo vermelho estão indicadas as áreas com possibilidades, né, de ser encontrada essa correlação. Então existe tanto na Espanha, na França, alguns outros países, não em todos os locais. Aqui este já é um estudo mais moderno, áreas de território dos Estados Unidos com geologia apropriada para armazenamento de fluidos, em vermelho, e alta qualidade de recurso eólico a 80 metros de altura. Quando já se trata de recurso eólico, essas áreas diminuem, mas fica, né, uma interessante área em alguns estados do norte dos Estados Unidos, destacam,
y con posibilidades de correlacionar, ¿no?, tanto reservatorios como velocidades del viento para movimentar aerogeneradores. Otro mapa aquí ilustra las áreas de Estados Unidos con alto potencial de viento y geología compatible con la utilización de sistemas CAES. Las áreas apropiadas de cavernas de rocha dura fueron omitidas debido a alto costo de emprendimientos. Entonces son mapas que muestran las posibilidades de atrelar un recurso renovable, eólico principalmente, y ya existe también estudios de ese tipo para radiación solar, ya que esas fuentes intermitentes de energía llega un momento en que la intermitencia interfiere mucho en las redes de transmisión, ¿no?, y en la calidad general de energía. Entonces la idea es procurar fuentes de almacenamiento. Ese sería uno de los motivos, mas otro también es de guardar esa energía intermitente para ser comercializada en horarios apropiados, ¿no?, y entonces con eso viabilizar mucho más las usinas y los emprendimientos. Mas también existe un camino de almacenamiento de aire comprimido a grande escala en estructuras construidas propositalmente. Por ejemplo, tenemos estas cavernas alineadas de concreto de relativa baja profundidad, con los cuales costos de construcción y operación deben ser reducidos. No en tanto es necesario llevar en cuenta muchos factores, ¿no?, de estabilidad del suelo y otros. Esta sería una propuesta para Corea del Sur, no cual no fue realizado ainda, ¿no?, mas existen proyectos de construir, ¿no?, en el subsuelo estructuras apropiadas para almacenar o aire comprimido en locales donde no existen, ¿no?, posibilidades naturales de cavernas, rochas. Estas son estructuras de concreto feitas para almacenar o aire comprimido y después retirar. A partir de aquí ya es todo el mismo funcionamiento, ¿no?, de las usinas CAES. Bueno, referencias también existen varias, ¿no?, de ese tipo de CAES, y muestro algunas, ¿no?, que son indicativos de iniciar las pesquisas para conseguir informaciones mucho más actuales. Tanto esa do clásico do Shen y Zucker. Entonces, tem muita coisa para ser pesquisada y mediante monografías, ¿no?, estudios de TCC, disertações, tesis, es posible hacer análisis más aprofundadas. Muito obrigado.